Sobre Soteldo. Vocês sabem, Soteldo está fora por lesão muscular. Vou falar sobre ele agora. Soteldo não joga mais pelo Santos até a parada e talvez não jogue mais mesmo pelo Santos. Por que Wagner Soteldo não deve jogar mais pelo Santos? Não é que não deve jogar, talvez não jogue mais pelo Santos. Há uma boa possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque ele não vai jogar contra o Botafogo e ele não vai jogar contra o Fortaleza. O Soteldo, ele deve ir à Venezuela nesta semana. Ele deve se apresentar mais cedo à seleção venezuelana. Ele ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Mas, a pedido da presidência, da Confederação Venezuelana de Futebol, Soteldo vai ser tratado, vai terminar aí, encerrar o seu tratamento dessa lesão na coxa com os médicos da Venezuela. Esse foi um pedido da Federação Venezuelana, porque querem que o Soteldo esteja, pelo menos no banco de reservas, na próxima partida da Venezuela pelas eliminatórias, que é a partida contra a Bolívia, jogo na Venezuela. Eles consideram essas duas partidas da Venezuela, Bolívia agora, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui a rodada, que eu me esqueci o outro adversário da Bolívia, mas eu tenho aqui. O primeiro adversário aqui nessa 15ª rodada, da Venezuela é a Bolívia, e esse jogo vai acontecer no dia 6 agora de junho, na Venezuela. A Venezuela quer que o Soteldo esteja presente nessa partida, pelo menos no banco de reservas, porque eles consideram esse jogo fundamental para as pretensões da Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo. Eles consideram um dos jogos mais importantes da Venezuela nestas eliminatórias. Por quê? Porque a Venezuela está em 7º lugar, na repescagem, ela é a 7ª colocada nas eliminatórias. Se ela permanecer nessa posição, ela vai disputar a repescagem, podendo se classificar com mais um duelo. De repente, pode até avançar mais um pouco, porque a Colômbia é a 6ª colocada com 20 pontos. Então, a Venezuela pode se aproximar da Colômbia. E depois dessa partida, a Venezuela vai enfrentar... Deixa eu colocar aqui. Ih, rapaz, não quer pular aqui só para me sacanear. Depois dessa partida, a Venezuela vai enfrentar a seleção do Uruguai, no Uruguai. Esse jogo é fora de casa. Esse jogo vai acontecer no dia 10. Então, os próximos jogos da Venezuela nas eliminatórias é agora, dia 6, em casa, contra a Bolívia, e depois, no dia 10, contra o Uruguai, fora de casa. A seleção venezuelana pediu ao Santos para que o Soteldo encerrasse esse tratamento lá, junto com os médicos da Venezuela, sob a supervisão dos médicos da Venezuela, para que eles possam tentar aí acelerar o retorno do Soteldo. Soteldo que não jogaria a partida contra o Botafogo, mesmo que não houvesse essa convocação, mesmo que ele não tivesse que se apresentar antes à Venezuela, ele não jogaria essa partida pelo Santos, porque não está ainda completamente recuperado. Então, como ele não vai ser utilizado contra o Botafogo, a seleção venezuelana pediu para que ele fosse liberado mais cedo, para que eles tentassem lá antecipar esse retorno, para que ele pudesse ficar pelo menos no banco de reservas no jogo contra a Bolívia no dia 6. O jogo contra... o próximo jogo do Santos, depois do Botafogo, é o Fortaleza no dia 12 de junho. O Santos joga agora domingo, depois só volta a jogar no dia 12 contra o Fortaleza. Se o Soteldo participar dos 2 próximos jogos da Venezuela, dia 6 contra a Bolívia e dia 10 contra o Uruguai, ele também não vai ter nenhuma chance de disputar a partida contra o Fortaleza, Porque sim, ele estará servindo a seleção venezuelana e não vai dar tempo, mesmo que ele se recupere, de participar do jogo contra o Fortaleza. Por isso que eu digo que o Soteldo está fora do Santos antes da parada, não há nenhuma chance de ele jogar esses 2 jogos contra o Botafogo, por questão física, e contra o Fortaleza, porque estará servindo ainda a seleção da Venezuela. Estará voltando ainda da Venezuela.
E por que ele, de repente, não pode jogar mais pelo Santos? Porque o Soteldo é um dos jogadores que o Santos pretende negociar nesta janela do meio do ano. O Santos não vai segurar o Soteldo. Isso é uma informação minha, de bastidores. O Santos não vai fazer o menor esforço para segurar o Soteldo. Por várias razões. Entendem que desde que ele saiu, mesmo antes de ele ir para o Grêmio, essa diretoria já observava, que durante a gestão do Andrés Rueda, ele foi um jogador que deu trabalho, teve problemas físicos, foi pouco utilizado, e depois que foi para o Grêmio, continua tendo problemas físicos. Agora, nesse retorno, também passa pelos mesmos problemas. Então, a diretoria do Santos entende que talvez seja o momento de negociar Soteldo. Então, é bem possível que o Soteldo, que já não vai poder jogar esses próximos jogos, não jogue mais pelo Santos, porque vai ter a janela no meio do ano, janela de transferências. O Santos vai torcer para que ele vá bem, nesses jogos aí da seleção, pela seleção venezuelana, para que se valorize de alguma forma e possa ser negociado no meio do ano. Então, essa é a informação sobre Soteldo. Há essa possibilidade. Soteldo já está fora desses 2 próximos jogos e pode ser que nem jogue mais pelo Santos, que seja negociado. Beleza? Quem mais? Quem mais aqui? Márcio Leme. O Soteldo não tem compromisso com o clube e só pensa na seleção. É outro Cueva da vida. É mais ou menos isso. É esse sentimento que existe lá dentro do clube. Josias Carvalho, dá para fazer um bom dinheiro com esse moleque? Pode ser. É o que pensa, é o que espera também a diretoria do Santos, que de repente o Santos possa ter aí um bom retorno, já que não está tendo retorno dentro de campo com o Soteldo, que possa ter um retorno fora de campo. Talvez sirva como uma moeda de troca, Talvez liberando o Soteldo para algum clube, possa conseguir com isso trazer um bom jogador para cá. Tudo isso passa pela cabeça dos dirigentes do Santos. Quem mais? Gui Rodrigues, deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. Só no Santos acontece isso, liberar um jogador que está lesionado para jogar pela seleção. Concordo, de certa forma eu concordo. Pressão do jogador, pressão da Federação Venezuelana, e o Santos, talvez até com a intenção de valorizar o jogador, de repente apostar aí no retorno dele contra, no mínimo, pelo menos, contra o Uruguai. O primeiro jogo contra a Bolívia, depois é contra o Uruguai. De repente ele joga contra o Uruguai e joga bem. E aí o Santos ganha aí um jogador mais valorizado para poder negociar na janela do meio do ano. Talvez seja esse o pensamento da diretoria do Santos. Vamos esperar.